Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT TV Tropical de televisão e hoje vamos receber Ronaldo Baltar, que é professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina. Professor, com 61 votos favoráveis e 20 contrários, o Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff. Como é que o senhor avalia esse processo? Boa noite. Boa noite. O impeachment, de certa forma, era esperado já, era muito difícil que o presidente Dilma e o PT conseguissem reverter o quadro, dado a forma como estava sendo conduzido no próprio Senado. Foi uma surpresa o número de votos favoráveis ao impeachment, né, para mais. Acho que a expectativa era que os votos... Enfim, algumas pessoas acabaram mudando, né, alguns senadores acabaram mudando de votos de última hora, né, favoráveis ao impeachment, mas de qualquer maneira o impeachment já era esperado, né. O que se desenha agora é essa construção do pós-impeachment, né, a busca da legitimidade que o governo Temer vai tentar conseguir com o Congresso, com a sociedade, né, que está em discussão, está em disputa isso. E vamos ver, porque é uma situação complexa que se abre, né? Mais complexa do que foi na época do impeachment do Collor. Em votação também, os senadores decidiram que a ex-presidente Dilma Rousseff, né, fica livre para concorrer a cargos públicos e também exercer funções administrativas também no setor público. Isso talvez também não demonstra que o impeachment seja político? O impeachment, com certeza, é uma votação política, né? Ela tem como base, a previsão já é essa, tem como base um crime de responsabilidade, mas o julgamento ele é político, né? Na verdade, o impeachment ocorre por perda de apoio do presidente no Congresso e na Câmara e no Senado. A decisão de fatiar as eleições, né, de fatiar a decisão, permitindo a possibilidade de que o presidente Dilma se candidate novamente, demonstra claramente que o julgamento ele teve um caráter político, uma tentativa de conciliação, né, da base do PMDB, que apoiava a presidente, dando uma certa margem, né, para algum tipo de discussão posterior nesse período agora pós-impeachment, né. Então é uma votação política. Obviamente vai ter desdobramento no STF, a discussão sobre a constitucionalidade ou não da decisão, vai se arrastar ainda por um tempo, mas é uma decisão fundamentalmente política. Você falou em STF agora, há chance de reverter esse quadro da intervenção do STF ou não? Eu acho que é muito pequena a chance de reversão do quadro, primeiro porque o ministro Lewandowski estava conduzindo o processo, né? Então o STF, de certa maneira, estava presente ali, né? Então, algum fundamento jurídico, constitucional, ele se amparou para tomar essa decisão, embora, né, para a maioria das pessoas, para quem estava assistindo, parece ser uma decisão contrária à Constituição, mas há um fundamento. E isso vai ser levado ao Supremo também como uma decisão política, né, porque com o passar do tempo vai se consolidando uma situação, né, em que a volta da presidente Dilma ao governo vai se tornando impraticável de fato, né, pelo tempo que as próximas eleições, né, vão se aproximando, dependendo do tempo que o STF vai demorar para julgar. Então eu acredito que o julgamento do STF também vai ser um julgamento político, porque a decisão de fatiar foi uma decisão política, embora seja uma casa de direito que vai analisar a constitucionalidade de uma maneira aparentemente técnica, né, mas eu acho que não há possibilidade de reversão, ou é muito pequena a possibilidade de reversão, porque o STF vai ter um entendimento jurídico, técnico, mas eu acho que vai passar pela avaliação política também. Aliás, o STF tem cada vez mais se colocado como uma casa política, né, no cenário do jogo do poder do Brasil, né? Dentro desses moldes políticos brasileiros, tem como governar sem um presidencialismo de coalizão? Sem uma reforma política, partidária, não há como ser feito, né? O que não implica que o presidente de coalizão necessariamente leve a formas ilícitas de arrecadação, de corrupção, né? Mas a troca, né, de cargos, né, a composição da base pelo fatiamento dos cargos do Estado,
ocupação de ministérios. Essa é a lógica do sistema, né? Então, mesmo que não seja de uma maneira ilícita, a base do presidencialismo de coalizão, com essa estrutura política, é impossível de se governar. A gente escuta falar bastante, a gente pede uma reforma política. Mas para que isso aconteça também, os políticos devem estar conscientes e cientes do que, né, deve ser feito ou não. Como é que a gente começa essa reforma? A partir de onde? Começaria, né, a partir da pressão de fora do Congresso, né, como a gente teve em 2013 os movimentos, depois 2014, movimentos pela a lei da ficha limpa, movimentos pela moralização da política e pela transformação do sistema. Começa com a questão da moralização até se pensar na mudança, né, da regra da reforma que vai levar na reforma política partidária, né? Então, a pressão de fora. O problema que a gente vai ver nesse pós-impeachment é que o prolongamento do debate, né, sobre a legitimidade do governo Temer, a forma como foi feito o impeachment, né, vai estender esse debate, né, sobre a característica interina do governo, sobre a legitimidade dele ou não, e que vai, acho que, abafar um pouco a pressão que era feita, que havia sido antes, né, pela reforma partidária. As tais pedaladas cometidas pela Dilma foram cometidas por outros governantes e até por governadores, inclusive até como o Beto Richa aqui no Paraná. Uhum. Isso pode abrir espaço para novos julgamentos ou o senhor acha que morre por aqui? É um julgamento político, né? As pedaladas existiram, é um crime de responsabilidade. A questão que está em discussão assim, é o quanto que esse crime de responsabilidade ele é um crime que tem um peso suficiente para você retirar o mandato de um presidente ou de um governador que foi eleito ou seja, qual a gravidade, né, desse. Então, no fundo, esse foi o julgamento político, né? A extensão, mas o que está na base do impeachment é o apoio do Congresso, né, no caso das Assembleias Legislativas, aos governadores, né? Então, por exemplo, no caso do Paraná, né, embora o governador também tenha esse tipo também de acusação e a base política que ele tem na Assembleia dificilmente vai permitir que esse crime, mesmo sendo constatado tecnicamente, ele evolua para a gravidade de um impeachment. Então, um impeachment é basicamente político, significa uma relação de apoio que o presidente tem com a sua base no Congresso. O motivo que leva ao impeachment, na verdade, ele acaba sendo secundário, né? É o apoio que vai determinar se esse motivo, que tem que existir, claro, mas se esse motivo ele tem a gravidade ou não da perda do mandato. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo o professor Ronaldo Baltar, que é professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina. Professor, o PT, após o impeachment, já defende novas eleições. Isso não parece uma decisão apoiada pelos que estão no governo hoje, né? Não era uma decisão também que era a proposta da presidente Dilma, né? Se ela conseguisse reverter o impeachment, ela estava com essa proposta de levar ao chamamento de uma nova eleição. O PT não estava favorável, pelo menos na sua maioria, né, da cúpula partidária não estava muito favorável a essa proposta, mas agora passa a ser uma proposta do partido e tem como fundamento a ideia de que o governo atual carece de legitimidade, porque o processo de impeachment está sendo questionado, né, exatamente porque a gente estava conversando antes, quer dizer, qual que é a gravidade, né, do crime de responsabilidade cometido a ponto de retirar um mandato popular que foi conferido à presidente. Então, questiona a legitimidade do próximo governo. Então, uma forma de apaziguar isso seria a antecipação das eleições. Só que isso tem que ter mudança na Constituição. E a mudança na Constituição, né, passa de novo pela mobilização do Congresso, os 2/3 novamente, né, e me parece que é difícil conseguir essa maioria exatamente porque as bases do impeachment, né, criou uma
uma base maior, né, para o presidente atual, o presidente Temer, que daria um certo conforto para ele, né, conseguir levar o mandato até o final. Mas é uma forma, né, que o PT e a oposição, né, que se formou agora tem para, inclusive, insistir, né, na tese, né, da não legitimidade do atual governo. Como é que o senhor avalia esses anos do PT frente ao país? Foram anos de, claramente, muito avanço nas políticas sociais. Todos os indicadores sociais avançaram muito. A gente tem que falar, analisando os indicadores já no final do governo do presidente Henrique Cardoso, né, começou a haver uma melhoria, né, quando o Plano Real se estabiliza, mas isso foi aprimorado bastante no governo Lula, então um avanço social muito grande. Mas a consolidação, né, daquilo que seria a proposta, vamos dizer assim, mais inovadora do PT, que era uma ampla base democrática, né, representativa de toda a população, houve um divórcio, né, do próprio PT com os movimentos. No próprio governo Dilma, no início, estava sendo bastante criticada pelos movimentos sociais, pela população. Agora, né, novamente, estão apoiando, né, pela situação do impeachment. Mas houve um afastamento, né? Então essa consolidação, esse avanço da consolidação da representação, da consolidação democrática, não foi acompanhada dos avanços sociais, né, que o PT conseguiu. Então talvez isso, né, explique porque quando o partido se viu, né, questionado, não houve essa adesão, né? Além da questão do próprio sistema político, da questão da corrupção, da questão da busca de apoios, né, dentro do sistema de coalizão, né, em que o PT se apoiou em forças políticas tradicionais, né, que já tem um longo histórico no país de questionamento, né, e essas forças políticas, né, mostraram, né, agora que tem interesses maiores do que o apoio a um determinado partido, que é se manter no próprio poder, né. Vamos falar agora um pouquinho do governo Michel Temer, né? Seus ministros têm causado certas polêmicas aí e de iniciarem, pelo menos alguns debates de uma flexibilização do contrato de trabalho, enfim, mudanças no Sistema Único de Saúde. O que esperar desse governo Temer? O governo Temer, ele tem uma base também bastante diversa, né? Desde do Paulinho da Força, né, que é contra, né, a reforma da Previdência, até a parte mais, vamos dizer assim, mais liberal ali do PSDB, parte do PMDB também, que é a favor das privatizações, da redução da Previdência, enfim, do controle do gasto, que tem que ser feito, mas de uma maneira que seja coordenada, né, para que não haja perdas de direitos sociais, né. Então ele vai ter também um problema interno dentro da base dele. Esse pessoal que compõe o núcleo mais próximo dele tem uma visão, né, mas isso tem que ser fundamentado na base de apoio dele. Além do que, o governo tem pouco tempo e o questionamento da legitimidade do governo dificilmente vai permitir com que ele consiga avançar com propostas dessa natureza. Acredito que vai tentar, né? A gente vê isso em outros estados também, como o Paraná, né, em que o governo coloca determinadas propostas que retira direitos, mas isso encontra na sua própria base de apoio uma reação, né? Como, na sua análise, como fica a Operação Lava Jato com o novo governo? A Operação Lava Jato, se ela continuar avançando, ela tende a continuar a avançar, né? Se naquilo que estava sendo desenhado antes, ela começar a avançar para além dos partidos que estão no governo, né, no PT, no PP, no próprio PMDB que está na base, começar a avançar para outros partidos, isso vai criar um problema maior para o governo. Acho que a tentativa vai ser de abafar, né, a operação, pelo menos fazer acordos, né, já se discute a questão da refundação dos partidos, né, como uma forma de zerar vamos dizer, o passivo, né, deixado para a sociedade, começar tudo de novo. Então, uma série de tentativas, a rediscussão também no Senado, né, sobre a lei de combate à corrupção, reduzindo alguns itens. Então, vai haver uma tentativa de se reduzir o alcance dela, para que ela não vá além
né, daquilo que já está exposto, né? Agora, eu acho que já há muitos elementos colocados, né? Com tudo que já foi dito e já foi mostrado, já há elementos para, inclusive, questionar o atual governo e os atuais parlamentares, né? Que então, mesmo que ela não avance muito, o que já foi mostrado já é o suficiente para haver um questionamento que vai complicar o governo Temer também. Ou seja, também a população deve se envolver, continuar se envolvendo nessa questão política, né? Deve continuar se envolvendo, deve continuar acompanhando, monitorando. A população tem um papel fundamental, que é o monitoramento, né? Que é, além da pressão, sobre o monitoramento dessas informações, para que e hoje a gente pode acompanhar isso de uma maneira talvez até melhor do que na época, por exemplo, do impeachment do Collor, né, ou no pós-impeachment do Collor, porque o volume de informações acessíveis é muito maior. Então a população tem por obrigação, para fazer com que essa situação se transforme em avanço, em mudança de fato no sistema político, no sistema de representação, é fundamental que a população esteja reivindicando, cobrando e informada. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana direto de Brasília. A ex-presidente Dilma Rousseff contrariou as expectativas e, além de fazer um discurso de defesa do mandato, fez questão de responder às perguntas dos senadores durante a votação do impeachment. Durante mais de 15 horas, ela respondeu a cada questionamento. Ciente de que a guerra pelo mandato estava perdida, Dilma Rousseff usou o tempo para defender a própria biografia. A ex-guerrilheira, na luta contra a ditadura, repetiu várias vezes aos senadores que a cassação do mandato seria uma injustiça e que a história vai deixar isso claro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor e compositor Chico Buarque acompanharam da galeria. Enquanto os senadores discutiam o processo de impeachment, cineastas registravam todos os momentos para documentários sobre mais este fato da marcante história política brasileira. Mas as filmagens provocaram polêmicas. Eles chegaram a ser criticados por alguns opositores e apoiadores de Dilma Rousseff. Os aliados da petista alegaram que o filme estava sendo feito, financiado pelo PT, para retratar o afastamento da presidente como um golpe de Estado. Alguns parlamentares acreditam que os fatos podem ser distorcidos e as falas editadas para realçar um determinado ponto de vista. O Comitê Rio 2016 fez algumas mudanças na Paralimpíada para estimular a venda de ingressos, que já aumentou. O hino do embaixador dos Jogos, Ronaldinho Gaúcho, promete embalar a festa e já tem fila nas bilheterias. Entre as modalidades mais procuradas estão natação, atletismo, futebol de 5 e vôlei sentado. Os ingressos também estão mais baratos para competições como bocha e atletismo. Quem comprou mais caro terá reembolso depois dos Jogos. Além disso, não haverá lugares marcados. Outra mudança é a redução do número de arenas. Das 32 utilizadas na Olimpíada, vão ser usadas 21. Economia. Dados do IBGE apontam que a taxa de desemprego subiu para 11,6% no trimestre encerrado em julho. É a maior desde 2012, quando o Instituto começou a série histórica, e também a 7ª maior do mundo em termos percentuais. O desemprego só não é maior do que o da África do Sul, Espanha, Montenegro, Jordânia, Croácia e Chipre. De maio a julho, 11.800.000 brasileiros estavam desocupados. E o número de empregos formais também diminuiu. Voltamos aqui com a conversa com o professor Ronaldo Baltar. Professor, talvez nunca tenha se falado tanto de política no país, com uma participação muito grande da população. Fora isso, a gente vê um crescimento ou uma descoberta de um fascismo dentro dessas manifestações. O debate com a população deve ser aprofundado. Qual que é o fenômeno? A gente tem latente no Brasil já essa polarização que estava um pouco adormecida de 88 para cá, né, mas uma concepção mais conservadora de direita, com elementos autoritários, né, mas ela sempre esteve presente no país, né.
a gente tem outros momentos da história que mostram que eclode, né, esse tipo de visão, né, e com a Constituição de 88, o debate todo que houve após a redemocratização, com a transição democrática, a Constituição, apesar de todo o debate, né, que houve, houve um certo, vamos dizer assim, um pacto nacional, né, em favor da construção de um modelo econômico que fosse abrangente, aberto, né, então nem socialista, nem excessivamente liberal, né, mas um modelo que respeitasse várias formas de convivência, que apostasse na cidadania e na inclusão social. Essa é a leitura que algumas pessoas veem uma Constituição dúbia, mas esse foi o pacto que foi feito. Com isso, diminuiu o espaço, né, para a atuação de grupos que tivessem uma visão mais extremada, tanto à direita quanto à esquerda, né. E o debate político foi caminhando para esse caminho. Mas isso implica que esse grupo, principalmente de direita, não existisse, continuou existindo, né, presente em alguns lugares, e agora se apresenta de uma maneira mais clara e segue também um padrão internacional, né. Esses grupos são reforçados pela existência, pela manifestação de grupos também conservadores, ultranacionalistas, com um corte fascista, como você falou. De fato, tem grupos europeus que têm neonazistas, enfim, e que estão ganhando espaço, né, na Europa, no leste europeu, nos Estados Unidos. Isso acaba tendo impacto no Brasil também, reforça a presença desses grupos. Então, como o debate agora ele acaba ganhando uma polarização maior, né, então esse foi o entendimento mais ou menos tácito da Constituição de 88, né, de que a gente teria diferentes formas de atuar, mas todas elas inclusivas, né, e todas elas respeitadoras das liberdades, das garantias e da cidadania, começa a ser questionado por esses grupos, né, eles começam a ter mais força. A democracia do Brasil está fragilizada? Não está fragilizada, ela, na verdade, a gente não avançou tanto quanto a gente gostaria, né. A gente pensar, por exemplo, do pós Getúlio Vargas para cá, a gente teve vários momentos como esse, né? A gente tem passagem de governo assim, de alternância tranquila lá. O Getúlio se suicidou, né? Do Dutra para o Getúlio, né, houve uma passagem tranquila. Depois o Getúlio se suicidou, toda a confusão que se instaura partidista, depois o Juscelino é eleito, aí passa para o Jânio Quadros, aí a renúncia, o João Goulart, né, o parlamentarismo, depois volta o golpe militar, volta o golpe Sarney com eleição indireta, passa para o Collor, tem o impeachment, vai para o Itamar, tal. Aí tem Fernando Henrique, Lula, né, depois a Dilma, e agora, então, assim, se a gente pega no histórico do país, nós estamos ainda nesse processo de construção democrática. Então não há uma fragilidade da democracia. O que a gente vê, até porque as instituições elas continuam funcionando, em outros momentos houve uma ruptura total, efetiva, né, com um autoritarismo implantado. As instituições democráticas continuam funcionando, mas mostra que ela ainda está imperfeita e precisa de construção. Vamos falar um pouquinho agora de eleições municipais. A gente vive um fenômeno que é dessa era moderna. Bom, com menos dinheiro e menos tempo, a gente não está vendo os políticos na rua pedindo voto, ou muito pouco, pelo menos aqui em Londrina, no calçadão ali de Londrina, que a gente via muitos candidatos pedindo voto. O que está acontecendo? Com a ideia de encurtar o prazo das eleições, com a ideia de reduzir o custo e com isso reduzir a possibilidade de caixa 12, de corrupção, na verdade está criando um fenômeno que a expectativa do TSE era que os eleitores, que os políticos voltassem a fazer campanha como antes, né? Então o TSE vão ter que gastar sola de sapato, não vai voltar ao que era antes, né? Exatamente o fenômeno é apostar no marketing via as redes sociais, né? Que é menos, vamos dizer assim, passivo de controle, né? Como na propaganda de televisão, de rádio, tem muito mais contato direto com os eleitores. Então, é uma campanha com essas novas regras que está fazendo com que os candidatos focalizem, concentrem maior espaço de atenção nas redes sociais, e esse contato ele vai se tornar cada vez menor, né? Professor, a gente agradece a sua presença. Muito obrigado.
A gente deseja a você uma ótima semana e voltamos no próximo domingo com mais um Jogo do Poder. Até lá!